Hello, 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 com vocês, mais um Batendo Cabelo com Rod Saulete. Aqui quem fala é o Saulete. E aqui é o Rod. E nessa semana foi ao ar o 7º episódio da 11ª temporada de RuPaul's Drag Race. E que episódio intenso, viu? O episódio foi cheio de emoção, cheio de drama, cheio de babado. E aí chegou o Untucked cheio de barraco. Nossa, foi assim, 20 minutos de dedo no cu e gritaria. Então, que episódio pesadíssimo, mas eu adorei. Achei ótimo, achei divertido. E eu curti que o desafio principal dessa semana foi costura, porque dessa forma a gente vai mantendo aí uma diversidade de desafios que faz com que a temporada se mantenha mais divertida e diversificada de assistir. Então, pra mim, eu achei a primeira metade do episódio boa e intensa do episódio principal. O Untucked também, assim, pegou fogo, mas depois que a Alyssa tá lá ensaiando com as queens, dando as dicas de como desfilar, depois eu achei que o episódio ficou vago, ficou uma lacuna ali no meio, tipo, não tenho muito o que fazer, então vamos colocar algo country, uma dança country aqui no meio e toca pra frente o episódio. A única coisa que eu não gostei, assim, do episódio foi essa parte, porque episódio de costura é legal, mas só que como o episódio agora tem 1 hora de duração, eles precisam colocar nem que seja 10 minutos, 15 minutos ali pra preencher uma lacuna. O que eu achei mais chato do episódio foi isso, mas teve bastante emoção, teve briga, teve coisas engraçadas. A Alyssa Edwards é hilária. Então já vamos fazer um parênteses aí nessa primeira parte do desafio principal. Eu acho que assim, realmente ficou muito deslocado aquela música e a performance das drags, porque no momento a RuPaul falou que teria essa performance no desafio principal. Mas eu acho que só o fato deles trazerem a Alyssa Edwards pro episódio, pra mim foi assim, um grande presente. Porque a gente ama a Alyssa. A Alyssa é uma das drags mais divertidas que já passaram por RuPaul's Drag Race. E eu não falo que ela é só comediante não, porque a Alyssa por si só é um evento, né? Ela tem caras e bocas, tem os melhores comentários e nesse meio tempo aí ela faz muita graça, faz a gente rir o tempo todo. Então pra mim foi um grande presente, assim, poder rever a Alyssa e de fato ela foi uma surpresa, porque até então não foi anunciado, né, que ela participaria dessa temporada. A gente já viu no All Stars 4, maravilhosa, e revê-la agora na 11ª temporada pra mim foi, assim, uma grande surpresa. Então eu acho que por mais que a performance da primeira parte do desafio principal de costura tenha sido completamente deslocada, eu curti bastante a desculpa pra eles trazerem a Alyssa pra esse episódio e vê-la ali interagindo com as queens, pra mim é sempre um primor, porque ela é muito divertida e as drags normalmente adoram a Alyssa, então sempre entram na zoeira com ela, e ver a Alyssa interagindo com a sua filha drag, a Plastique, pra mim, assim, foi muito, muito legal, muito divertido. Então, eu acho que há prós e contras, né? Embora tenha sido uma performance completamente fora de lugar, embora o tema principal da passarela tenha sido da fazenda para a passarela, eu acho que eles tentaram pelo menos fazer essa conexão aí de uma performance country ligada a uma passarela que buscava apresentar materiais provenientes de uma fazenda, né? Tipo casca, flores, verduras. Então achei que foi bem divertido. Pelo menos esse momento em que a Alyssa interage com as drags no momento em que elas estão ensaiando pro desafio principal. A gente é meio que suspeito pra falar da Alyssa, né? Porque a gente adora ela. Ela também foi, assim, igual você falou, as drags mais engraçadas. Inclusive, até no documentário que a gente comentou no podcast, ela tem momentos de descontração e é bem hilária. Essa parte do episódio, assim, igual eu falei, foi mais alguma coisa pra colocar, pra preencher aquele espaço. Porque, de resto, ficou muito desconexo. Mas, arranjando uma boa desculpa pra colocar uma drag boa igual a Alyssa e que tem um tato pra um entretenimento maior ainda, é muito bom rever. Já a outra parte, né, que foi a parte, assim, que eu considerei melhor, foi das queens, e até o mini desafio se sobressaiu do desafio principal, porque eu achei muito mais engraçado e legal do que esse desafio que era só pra ser costura, e não apresentação e costura. Então eu acho que, assim, esse episódio meio que dividiu o povo. Eu vi que teve bastante gente que não gostou, falou que o Untucked foi desse jeito, mas pra compensar esse episódio principal. O que eu vejo nesse episódio principal é um pouco dos desafios de makeover, né? Naqueles de transformação em que pessoas de fora têm que ser transformadas pelas drags que ainda continuam na competição. Sempre eles fazem a parte principal do desafio, que é transformar essa pessoa convidada numa parente drag da rainha que ainda continua na competição, a famosa semelhança familiar que a RuPaul tanto cobra. Mas aí, em vez das drags e seus convidados simplesmente desfilarem mostrando essa semelhança familiar, sempre coloca uma performance musical que a gente já tá cansado de assistir, porque é sempre uma
uma performance flopada. Mas pelo menos nesse caso, eu achei que a performance das drags foi até divertida de assistir. Mas pareceu realmente uma coisa meio makeover, sem ser makeover, né? Mas acontece que Drag Race tenta inovar e nem sempre agrada, mas nesse sentido eu não vi nenhum problema, não. Só mesmo ficou esse sentimento aí de ser uma coisa deslocada dentro da proposta do episódio como um todo. Mas esse é o problema, né? É 1 hora de episódio, então eles vão ter que encher linguiça de alguma forma, e dessa vez eles encheram linguiça com uma performance ali que ninguém esperava. Mas eu acho assim, ok, quanto mais tempo de drag na tela, melhor, então não me incomodei tanto assim não. Mas eu acho que o episódio, no geral, eu curti, porque a gente teve aí momentos muito interessantes de acompanhar, né? Tanto que o começo eu achei muito polêmico, porque na hora que a Rajá vai limpar o quadro com a mensagem da Scarlett, ela nem queria ler a mensagem da Scarlett, né? Ela simplesmente queria apagar e vida que segue. E deu pra perceber que ela continuou muito revoltada com o fato da Scarlett ter dito o nome dela pra RuPaul, porque na ideia dela, uma drag que tá indo mal na competição tem que assumir que tá indo mal, e aí no caso, não falar o nome de outra drag. Só que eu achei assim, muito egoísta e muito sem noção da parte da Rajá ter essa postura, porque 4 drags haviam dito o nome da Scarlett, então se alguém ali que tinha que estar revoltado e puta era a Scarlett, e ela no caso acabou aceitando de boaça as críticas das suas irmãs drag e não fez todo esse alvoroço que a Rajá fez. Mas vamos combinar, né? Nesse episódio, a Rajá deu muito material pra edição pintá-la como vilã, porque, putz, ela foi muito recalcada, chata, reclamona. Nossa, tinha coisas ali que a Rajá tava falando que eu falei, Bitch, please, cala a boca que você tá só se queimando. Eu acho que o episódio começou com a Rajá muito zangada, e como disse a Eve Oddly, você está muito amarga pelo fato da Scarlett ter dito seu nome, mas eu acredito que Rajá, quando começa o episódio aí muito, digamos que recalcada mesmo, meio que dá o tom pro que a gente vai ver dela durante todo o episódio. Porque esse episódio acabou sendo um episódio em que Rajá, Plastic, Eve e Silk tiveram mais destaque, e cada uma por motivos distintos. A Silk e a Eve por essa briga delas que já vem de vários episódios passados, e no caso da Rajá por conta desse sentimento negativo aí que ela tem nutrido pelas outras drags na competição, porque dessa vez ela não perdoou ninguém, mandou shade pra todo lado. Sobre a Rajá, é o que eu já disse nos outros podcasts. Ela tem essa coisa assim de fala que é barraqueira, que é tudo isso e tudo aquilo, mas ela fala mais essas coisas por trás das drags do que na frente das drags. Nesse episódio, pelo menos assim, no Untucked, mostrou bastante esse lado explosivo dela, que assim, tem muita gente que é desse jeito, que tipo, não consegue ver a outra ter sucesso, ou senão alguém te critique em algo pra você melhorar, e ela já se explode daquele jeito, já começa a ficar falando um monte de coisa sem pensar, porque tudo que ela fez ali foi sem pensar, e depois quando ela parou pra pensar o que ela tava fazendo, ela deu uma acalmada. Ela também acabou ficando mais amarga ainda no Untucked por causa da Plastic. E referente a Eve e a Silk, tá voltando meio que a 4ª temporada, né? Aquela briga entre Fifi e Sharon. Que a Sharon, no caso a Eve, nunca vai ser glamourosa, porque ela só sabe fazer esses visuais estranhos de Halloween e blá blá blá. Então sempre vai ter essa briga. Só que o motivo que a Silk tá usando, tipo, você tá machucada, então você tá em desvantagem aqui. Então quem tá machucado, praticamente ela disse isso, não tem lugar de fala, não tem lugar de posicionamento. Fica na sua e vai embora. E a Eve não. Nesse episódio, a Eve se mostrou assim uma pessoa que está a par com a Silk na questão da briga. Tipo, se você joga uma coisa, se você fala uma coisa sem pensar, eu também vou falar uma coisa pra você, só que eu vou pensar antes de falar pra não dar mais motivos ainda pra você vir brigar comigo depois. Foi naquele caso que a Alyssa tava lá dando as instruções e ela soltou um shade de falar, se você quer me mandar, então vamos ver quem vai mandar embora. Mais ou menos isso. Mas a gente também acaba se apaixonando pela Eve, porque ao mesmo tempo que ela é um pouco explosiva de vez em quando, mas não no sentido ruim, no sentido de querer que a pessoa melhore, ela também tem aquele instinto de ter calma, ajuda a pessoa, independente se a pessoa falou mal dela ou não, ela vai lá dar conselho pra pessoa do que tá ruim, que foi o caso dela com a Vendi, que eu gostei bastante. Então, essa primeira parte do episódio, assim, foi muito boa. Eu considerei, assim, essa parte do episódio a melhor, assim, não da temporada inteira, mas uma das melhores partes que a gente vai lembrar mesmo depois da temporada ter acabado. A Eve mostra uma maturidade muito boa pra competição. Realmente parece que ela estudou Drag Race e ela sabe como se portar ali para agradar os jurados e ainda conseguir se mostrar uma boa competidora diante das suas rivais.
E quando a Ivy bate de frente com a Silk, dizendo que essa desculpinha de que ela tem que sair porque ela tá machucada não cola, eu acho que a Ivy realmente tá ali pra defender o seu lugar. Tipo, bitch, vai fazer o seu, porque eu mesmo machucado ainda consigo ser melhor que você, então não incomoda comigo, não. E eu acho que a Ivy, ela deveria parar de criticar as drags, porque ela não é obrigada, né? Quem tem que criticar alguém ali são os jurados. Então, se ela focar no dela, ela vai continuar entregando um trabalho bom. E vamos combinar, é uma competição. Então, que as outras drags, se não quiserem melhorar por conta própria, que se deem mal e sejam eliminadas. Mas nesse sentido, eu acho que a Ivy deve ficar mais na dela mesmo, não criticar, porque às vezes acaba parecendo que ela tá atacando, que foi o caso dela conversando com a Vanessa alguns episódios anteriores, e a Vanessa se sentiu atacada pela forma que a Ivy falou, enquanto a Ivy só queria ajudar. Então eu acho que a Ivy não tem que ter papel de jurada mesmo, não. Ela faz o dela e vida que segue. Se as drags quiserem, que foi o caso da Vanessa, elas chegam e pedem um socorro, tipo, ó, Ivy, eu acho que meu look não tá legal, então você bora me ajudar? E aí é isso. Se a Ivy quiser, ela ajuda, mas se não quiser também, ela nem é obrigada. Só que no caso da Silk, ela fica usando a desculpa agora de que a Ivy tá machucada e deve sair, mas na verdade a gente sabe que a Silk não curte o estilo da Ivy, e toda vez que a Silk aparece nos depoimentos, ela tá criticando o estilo da Ivy, dizendo que a Ivy nunca vai ser glamourosa, que a Ivy tem um estilo feio, que não condiz com Drag Race, assim. A gente vê que tem um recalque de uma drag que não entende o estilo da outra, então vai tentar usar de outras desculpas pra poder desmerecer essa drag, pra não parecer que está desmerecendo a drag exatamente pelo estilo dela. E eu acredito que a produção tá criando aí um enredo pra que as duas acabem se encontrando numa possível final da 11ª temporada. Então eu imagino que talvez a gente veja Silk e Ivy num possível lip sync aí pela coroa. E se isso acontecer vai ser muito bacana, porque no Untucked, quando as duas estão batendo boca, a Silk diz que quer então enfrentar a Ivy no lip sync pra ela poder mandar a Ivy pra casa. E a Ivy devolve dizendo que quando elas estiverem dublando, ela vai fazer piruetas em volta da Silk. Então deu pra ver que assim, diferente da Rajá, que fala pelas costas e sai fora, a Ivy não leva desaforo pra casa e joga na cara das drags que ela quer enfrentá-las sem medo. Eu acho isso muito rico, né? Porque isso é entretenimento puro e a gente vai assistindo e vai ficando assim, caralho, essas drags são maravilhosas, essas drags não tem medo de colocar a cara no sol, porque uma coisa que a gente tava vendo muito nas temporadas anteriores é essa política de boa vizinhança, que acaba que tem muito mais a ver com uma postura, digamos que falsa, do que com uma postura realmente genuína, porque as drags aparecem o tempo todo diante das câmeras falando que amam suas irmãs drag, e aí chega no Twitter, elas estão lá metendo a língua uma na outra. Então assim, eu tô gostando dessa temporada porque elas estão sendo aparentemente fiéis ao seu estilo e ao seu caráter, né? Se tiver que xingar, elas vão xingar ali na frente, e quando elas vão pro Twitter, elas vão lá pra esclarecer as coisas referente ao que foi dito diante da TV. Então eu acho isso muito legal. Eu acho que assim, se as duas forem, né, pro Bottom Two juntas, com certeza vai ter um momento que a RuPaul vai ter que salvar as duas, porque, assim, tá na cara da RuPaul que ela gosta da Silk, por causa dessa personalidade dela bem grande, extravagante, e também ela gosta da Ivy por ela também ter uma personalidade forte e também ter esse diferencial que é ser estranha, de certa forma, mas só que ao mesmo tempo manter a elegância. Eu tenho certeza que se as duas forem assim juntas, a RuPaul vai acabar salvando as duas. Pode ser tanto pela performance ou, se não, por causa disso que a RuPaul tem um carinho a mais por elas. Então ela meio que daria uma segunda chance só para as duas chegarem na final e a RuPaul ver a repercussão da temporada para decidir, né? E sobre carinho da RuPaul, é fato que ela também adora a Plastic Tiara, e nesse episódio a gente pôde vê-la em um momento raro de vulnerabilidade, quando ela chega pra conversar com a Plastic na sala de trabalhos, e a Plastic acaba revelando que a sua família não sabe que ela faz drag da forma que ela faz, e que isso pra ela é um problema, e ela sente mal, porque ela gostaria que sua família soubesse completamente e que a apoiasse, e a RuPaul acaba falando com a Plastic que está na hora dela, de fato, abrir o jogo pra sua família, e mesmo que a família de Plastic não aceite, agora a Plastic tem uma nova família, uma família maior, que é a família de Drag Race, e que a RuPaul seria sua nova mãe, e por fim acaba abraçando Plastic. Eu achei assim, algo muito, digamos que até mesmo chocante, né, porque a gente sempre tem reclamado que a RuPaul nas últimas temporadas se mantém muito distante das drags, pouco conversa com elas quando tá na sala de trabalhos, e nessa 11ª temporada tem sido completamente oposto. A RuPaul tá mais próxima das drags, tá instigando mais o jogo, né, sempre fazendo intrigas, igual nessa vez ela perguntando para as drags quem elas acham que deveriam sair da temporada, e aí quando ela chega pra Plastic, deixa a Plastic abrir e falar mais sobre sua família, sobre como se sente, e acaba abraçando Plastic, eu achei assim, muito, muito legal, talvez até mesmo muito genuíno da parte da RuPaul, que dá pra ver que ela ainda se importa, né, com a arte drag como arte, e como isso pode acabar unindo famílias, porque isso no primeiro momento acaba fazendo com que familiares excluam pessoas de seu convívio, porque não entende que é arte drag em si. Quando as pessoas passam a entender do que se trata essa arte que a gente tanto adora, elas acabam aceitando mais e fazendo com
que essas relações familiares se tornem mais fortes. Então achei muito bacana esse momento que a RuPaul acaba sendo meio que uma terapeuta pra Plastique. Eu achei isso muito legal e gostaria de ver RuPaul nesses momentos mais íntimos com as drags, porque isso é muito rico, né? Não só pra quem tá assistindo, mas especialmente pras drags que às vezes estão passando por algum momento tenso e acaba que essas palavras doces de RuPaul servem como um alento pra elas. Essa atitude que a RuPaul teve, né, de abraçar a Plastique por causa dessa história dela com a família dela, meio que faz pelo menos eu pensar que por mais que saiam as verdades, por exemplo, que a Pearl falou que adorava a RuPaul, que admirava muito, só que a RuPaul meio que cortou ela dizendo que ela tinha que falar aquilo só quando as câmeras estavam ligadas, porque quando tá desligada não quer dizer nada. Pelo menos eu penso que a RuPaul, ela tá evoluindo de um jeito diferente, igual, por exemplo, quando ela tava dando aqueles insultos pra comunidade trans. Com o tempo, ela entendeu e pediu desculpas, de certa forma. E desse momento que também teve, faz a gente pensar nesse sentido de se redimir aos poucos. Por mais que a RuPaul já seja uma pessoa mais velha, ela também sabe, assim, que às vezes comete erro. Então, tanto para as questões do programa ganhar Emmy ou do programa ser mais prestigiado, a RuPaul, ela tá meio que usando mais o lado da humanização dela com as drags que estão ali. E tanto que até no começo da temporada todo mundo achou estranha essa atitude da RuPaul de chegar do lado da drag, conversar, instigar a briga, instigar elas a saírem da zona de conforto, o que não era, assim, recorrente nas temporadas anteriores. Então é o que tá sendo legal. Mesmo a Plastique falando sobre a família dela, a gente já começa a perceber que a Raja tá meio que, de certa forma, com recalque, né? Falando, tá, o que uma conversa de personalidade tem a ver com a sua família saber se você faz drag ou não. A questão não é nem só, por exemplo, da família saber se você faz drag ou não. Por exemplo, você é uma pessoa gay não assumida. Ninguém sabe que você é, só os seus colegas, pessoas assim, amigos próximos que sabem. E sua família acaba não sabendo, tipo, você vai ficar meio que recuado porque você não quer ficar demonstrando toda hora e tendo a ideia na cabeça de que sua família não vai aceitar. Mesmo você sabendo ou não que a família não vai aceitar, você meio que fica preso, então você não consegue ser o seu eu 100%. Então meio que faz sentido, às vezes, a Plastique ser desse jeito. Você mais na dela, não querer se expor bastante. Eu não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu também comigo e com outros colegas também que eu tenho. A questão não é nem a personalidade da pessoa, mas é o jeito que a pessoa tá ali, que vai transparecer aos outros que é a personalidade dela. E no caso da Plastique, ela vem, né, de uma família asiática. E a gente sabe como, pelo menos dentro do histórico de RuPaul's Drag Race, como que as famílias asiáticas são exigentes, são severas. A Kimchi mesmo dizia que a mãe dela sabia que ela era uma maquiadora profissional, mas não curtia essa profissão pro filho, porque pra ela isso não era uma profissão boa o suficiente pro que o filho dela poderia fazer com a sua vida, com a sua carreira. Então meio que é recorrente, né, entre as drags asiáticas, ter uma família mais severa que exige muito delas. E no episódio em que a Plastique havia dito que não conhecia muito de cultura pop, ela acabou depois postando em suas redes sociais que ela não tinha tempo pra conhecer cultura pop porque ela tava o tempo todo ocupada na escola, estudando muito e voltando pra casa correndo porque ela sofria bullying e aí em casa ela tinha que fazer muitos deveres. Então assim, ela acabou levando uma adolescência muito dura, né, por ser estrangeira, gay. Então meio que algumas coisas ela acabou tendo que deixar de lado pra poder conseguir aí, digamos que sobreviver nessa realidade nova dela num país novo, com outra língua e pessoas que não a entendiam. Então eu acredito que isso acaba também impactando na forma com que ela se relaciona com sua família, com as coisas que ela acaba revelando, né, pros seus parentes. Então, nesse momento em que ela acaba chorando nos braços de RuPaul, agradecendo o abraço e tudo mais, meio que dá pra gente realmente ver esse lado mais humano dela, que a gente não via até então, porque possivelmente ela estava aí presa nessa concha de ideias e pensamentos que faziam com que ela não conseguisse se abrir mais para essas pessoas estranhas e novas na sua vida, que ela acabou conhecendo com a competição de RuPaul's Drag Race. E a postura de Raja, eu acho também que, além de recalque, também deve ter aí certa insegurança, né? Porque ela vem sendo criticada semanalmente, tá sempre ali no bottom, tá sempre tendo que dublar pela sua vida, e às vezes ela se sente incomodada por não ver RuPaul ou outras drags estendendo essa mão amiga pra ela. Então meio que eu também entendo um pouco da Raja, porque às vezes ela se sente excluída, né? E foi o que ela acabou dizendo no Untucked, depois que a Plastique recebeu lá a mensagem de apoio de RuPaul, viu a sua mãe drag e a Alyssa quando elas foram ensaiar pro desafio principal, e ainda recebeu a mensagem do namorado
lado, ou seja, a Plastique, em vez de ficar chorando, deveria agradecer por aquilo, porque ela estava meio que sendo privilegiada dentro do jogo, recebendo tanto carinho. E no caso da Raja, ela se sentiu excluída, porque ela não teve nada disso. E aí ela tá semanalmente recebendo críticas, então meio que também deve ser bem puxado. Eu entendo o lado, né, dela tá fazendo umas críticas meio desnecessárias e parecendo recalcada, com inveja do bom desempenho das outras drags, mas também eu entendo o lado dela estar se sentindo vulnerável e acaba que a Raja deve se sentir excluída porque não tem ninguém ali pra poder desabafar, não tem ninguém pra poder dar um abraço que a console. Então meio que eu também entendo as frustrações dela, e a forma com que a Raja acaba demonstrando essas frustrações não é dando o seu melhor na competição e mostrando que ela merece continuar ali. Ela acaba demonstrando essas frustrações quando ela explode no Untucked e vai lá meio que ofuscar o momento de alegria da Plastique, ou então quando ela tá nos confessionários metendo a língua em todo mundo. Então quando a gente acaba se colocando no lugar do outro, a gente entende um pouco dessas frustrações que o outro sofre, né? Então meio que entendo um pouco a Raja e tenho até pena mesmo dela, mas ela acabou dando material pra ser vista como uma personagem vilanesca nessa temporada atual de Drag Race. Como ela também já tava ficando muito no bórum, e além dessas inseguranças, já tava meio que na hora de sair, porque ela não tava mostrando a diversidade que os jurados queriam. Então, meio que fez sentido ir agora. Agora pensando nas outras drags, tem algumas drags ali, por exemplo, que na competição seguem bem apagadinhas, né? E eu temo que quando elas forem aparecer mais, será no momento assim em que elas vão acabar levando sachê away. Por exemplo, a Sugar Cane, a gente raramente vê ali. Vez ou outra ela aparece num depoimento comentando sobre outras drags, nem é sobre ela ou sobre o desempenho dela, então ela segue apagadinha. E eu acho que quando ela aparecer ali vai ser ou pra ganhar o episódio ou pra levar um sachê away, porque na competição ela segue bem planta, né? E não que ela tenha tido um desempenho fraco para ser considerado planta, mas é porque ela anda simplesmente sumida da edição. Da mesma forma, eu acho que Vanessa Vente também tem tido pouco espaço de tela, porque quando ela aparece é basicamente para ficar gritando, caso contrário ela também segue apagada, ou seja, Vanessa tem sido só a rainha dos memes da temporada, porque destaque mesmo em tela não tem tido. Então, de certa forma, eu tenho reparado que algumas drags aí estão só com o tempo contado para serem eliminadas, porque quando caírem mais um bórum, tipo a Sugar Cane, pode ser fatal e acabou para elas participação na 11ª temporada do show. No caso da Sugar Cane, eu acho que ela pode ser meio que uma Cameron Michaels, que fica meio que apagada na competição, mas quando vem, por exemplo, o próximo episódio, que é o Snatch Game, pode ser que ela, sei lá, revele alguma habilidade, alguma imitação dela que seja tão boa quanto a da Cameron Michaels pra fazer ela ganhar um desafio. Ou se não, igual você falou, pode ser mesmo que quando ela começar a aparecer mais, é o episódio que ela vai sair. E referente também da Vendi Matteo, nesse episódio, eu não achei que ela mudou muito na roupa dela. Continua ainda aquela mesma coisa de tipo meio que um sutiã e uma calcinha praticamente. Ainda bem que ela foi salva, porque eu acho que se ela ficasse ali, a Michelle ia detonar muito a roupa dela. Eu também temo que assim, se a Vendi não mudar na próxima semana, que eu acho que ela não vai conseguir também nem ser salva, porque ela já mostrou ser uma pessoa muito barulhenta e grita demais, eu não acho que ela vá muito bem no Snatch Game. Então, se ela cair no bottom, acho que ela pode dublar e ir embora até. Se ela também não mudar essa silhueta, esse estilo de roupa que ela usa. Por mais que a marca dela seja uma prostituta, uma stripper, ela tem que dar uma outra cara pra personagem dela. Então, eu acho que ela, a Suga e a Carrie dão assim meio que entre as três pra ser as próximas a saírem, se não ganharem os próximos desafios. Eu não acho que a Carrie vá sair nesse momento, porque pra mim tem drags ali que estão tendo desempenho inferior ao dela. Eu acho que a Carrie realmente teve uma queda brusca, se a gente levar em consideração que no episódio 6 ela venceu e nesse 7º ela acabou tendo que dublar pela própria vida, meio que foi mais pra ela acordar pro jogo. E também vamos combinar, né? Ela decidir de última hora que tem que fazer um novo look, eu achei muito arriscado mudar o look de última hora, assumindo o risco que ela não deveria ter assumido nessa altura da competição. E acabou que os jurados não gostaram e ela teve que dublar pela própria vida. Mas eu acho que fora isso, a Carrie tem tido bom desempenho e ela até tem aparecido mais se eu comparar com outras drags que tem aparecido pouco. A Plastique mesmo apareceu mais nesse episódio porque foi um episódio construído pra ela, né? Ela venceu, ela teve um momento mais íntimo com o RuPaul, recebeu mensagem do namorado, interagiu com a sua mãe drag quando a Alyssa esteve ensaiando com as outras rainhas para o desafio principal. Então assim, meio que foi um episódio construído pra Plastique. Mas se a gente for olhar nos episódios anteriores, a gente só vê a Plastique na hora do desafio principal e do desfile, porque ela sempre seguia apagadinha. Então eu acho que a Carrie, comparando com outras drags, ainda tem tido um destaque maior. Mas
Mas, de fato, essa semana ela não entregou o que os jurados esperavam. E vamos combinar, eu achei que o look dela era um dos looks mais fracos comparados com as outras drags. Não que o look dela tenha sido feio, eu até gostei. Mas eu acho que como eles pediram um look com elementos naturais, o dela tinha pouco, né? Porque era mais jeans e uma coisa ou outra ali de fruta. Então acho que por isso que ela acabou caindo no bottom. Agora, os outros looks, eu gostei bastante. Essa também pra mim foi uma passarela muito boa e que as drags que estavam ali desfilando sabiam que elas estavam desfilando e fizeram uma apresentação muito, muito legal, muito, muito rica, e eu gostei bastante. Então, assim, no geral, eu acho que a Vanessa realmente merecia talvez um bottom aí, mas eu gostei de todas, até mesmo da Raja O'Hara, que tá aparecendo no Groot, de Guardiões da Galáxia, eu achei que também foi bem. Mas ela, assim como a Keria, assumiram um risco que nessa altura do campeonato não deveriam ter assumido, que é fazer uma roupa horas antes de terem que desfilar. E acaba que elas fazem uma roupa não tão boa quanto se tivessem feito desde o início e são punidas com o bottom, né? Agora, outros looks ali eu achei maravilhoso, tipo o da Yvie Oddly, eu achei lindo, fora as cores que ela utilizou, fora o material que ela utilizou, foi meio que um frescor vê-la, né, glamurosa pros padrões da Yvie. Então acredito que o dia que ela resolver ser glamurosa ali, ela pode levar o episódio inteiro, porque deu pra ver que ela consegue ser glamurosa quando ela quer. E aí o look da Plastic também foi maravilhoso, mas assim, mais um corpete. Eu acho que pelo fato da Plastic ter repetido o corpete mais uma vez, eu não teria dado a vitória pra ela. Eu teria dado pra Yvie. E a Brooke também foi bacana, mas assim, muito jeans e pouco material natural. Então também meio que fica um pouco incomodado com isso e talvez pra Brooke eu daria mais um safe do que uma vitória. Então eu acabaria fazendo o top 3 com Plastic, Sugarcane, que eu achei muito legal, e daria vitória pra Yvie. Mas somos só fãs assistindo, então meio que acaba que meu top 3 é só pra mim mesmo. Se a gente pegar o prêmio principal, acho que não ia funcionar muito bem pra Brooke, né? Porque a Brooke é canadense e o prêmio foi uma viagem pro Canadá. Mas tirando isso de lado, realmente o visual dela não tinha assim muita coisa natural da Fazenda. Era muito jeans. E se fosse pra eu escolher um top 3, tirando só a Brooke do top 3, ficando a Plastic e a Yvie, eu também colocaria a Suga, que eu também achei o visual dela assim bem legal e diferente também do que ela tem mostrado na passarela. Os visuais assim, todos foram bons. Eu até achei também o visual da Keria um pouco mais inferior do que o da Raja. Mesmo tendo aquela calça que tava aberta ali, rasgando ali dos lados, ficou até um visual assim mais apresentável do que aquele que a Keria tava usando por causa daquelas ombreiras que ficou mega largo. E eu também gostei do visual da Nina porque ela também mostrou outro lado da drag dela, que não é aquele lado que ela só usa aquelas peruconas grandes e aqueles vestidos ou roupas que quase cobrem o corpo dela inteiro. Então eu gostei bastante desse. Eu não acho assim que ela deveria ter ficado no bottom 3. Mas, como a gente é fã, então a gente só tem que ver o que a RuPaul faz. E as outras, assim, que foram salvas, eu acho que eu só tiraria mesmo a Vendi e colocaria no lugar da Nina. Ah, e outra também assim que pra mim eu achei legal, mas depois que eu vi as drags criticando, eu achei que talvez ela também merecesse um bottom, foi a Silk. Mas assim, eu curti o look da Silk e achei até justo ela ter sido salva, não precisar cair no bottom nem nada. Mas como as drags convivem com a Silk e veem o look dela com maior detalhes do que a gente, talvez elas podem ter razão em achar que a Silk merecia bottom. Mas no geral, achei que o look da Silk também foi interessante e comparado com o que a Silk tem mostrado, foi um look muito bom e uma evolução no que a Silk já costurou, né? Porque tem uns looks que a Silk fez aí que eu achei de gosto bem duvidoso, mas isso eu achei bem legal. No montante mesmo, a Keria e a Raja foram mal e caíram no bottom, e eu gostei bastante, foi um lip sync muito legal, muito bom, e pela primeira vez, né, a gente teve aí duas Davenport no lip sync pela sua vida, e eu achei muito, muito bom o lip sync delas, mas como a gente tá acostumado com a Kennedy, né, uma das maiores representantes da Davenport, fazendo lip syncs memoráveis, grandiosos, com muito bate-cabelo, dando vários death drop e tal, e eu achei que talvez nesse lip sync da Keria e da Raja, talvez uma música mais animada, né, com mais piruetas, seria legal de a gente ver, que a gente veria as Davenport no seu melhor momento aí, dando o máximo de si pra provarem que merecem ficar. Mas eu acho que foi um lip sync muito bom e talvez um dos melhores até agora dessa temporada. E a decisão de RuPaul de mandar Raja embora, eu acho que foi mega justa, porque, né, o quarto lip sync dela não dá mais pra você tentar proteger tanto, não. Eu acho que mesmo se ela tivesse sido melhor que a Keria, não tinha mais pra onde correr. Meio que na próxima semana a gente veria Raja de novo aí no bottom 2. Então, achei justo Raja embora e vamos ver agora que, né, quem são as boas da temporada, porque tá cada vez com menos drags e quando chega no Snatch Game a gente sabe que o pau quebra.
É, que o Snatch Game, mesmo tendo aquela porcentagem que odeia e que gosta, é o episódio que vai mostrar quem é que tem, assim, uma personalidade grande, que sabe lidar com brechas pra fazerem piadas e jogar shades e cativar mais a RuPaul, né? Independente de ser superestimado ou não, e querendo ou não, esse é o episódio mesmo que a RuPaul vai definir quem vai levar pra final. E eu também tô gostando que eles estão enrolando mais pra ficar menos drag e também ter mais tempo pro desafio principal, que o Snatch Game, se for engraçado nessa temporada diferente do All Stars 4, vai ser muito legal e muito hilário de assistir. Eu espero que Silk e nem a Vendi estrague com as gritarias e as palhaçadas. Agora, pra mim, o ponto alto do episódio dessa semana nem foi tanto o episódio principal, mas o Untucked, que foi um barraco atrás do outro. Primeiro começou com a Silk ainda revoltada com a Ivy, né? Dizendo que a Ivy estaria no Bottom 2 e que a Ivy iria dublar e que a Ivy iria sair. Dá pra ver que a Silk anda muito bolada com a Ivy e, nesse sentido, mega injusta, jurando que a Ivy merece sair simplesmente porque ela não gosta da Ivy. Então, só o fato da Ivy ter continuado no palco, pra ela já é motivo suficiente da Ivy ter sido fraca e acabar levando o sachê away aí. E ainda bem que ela estava muito enganada, porque a Ivy acabou se mostrando o top 3 da semana. E aí, quando a Ivy de fato volta pro Untucked, ela bate de frente com a Silk e bota a Silk, né, contra a parede, dizendo que ela, na verdade, não gosta da Audley e que ela usou a desculpa da Audley tá machucada, porque, na verdade, ela não curte o estilo, acha a Audley ruim, fraca, enfim. E meio que foi baixo dela ter dito pra RuPaul que a Ivy deveria ser eliminada, enquanto a Ivy, mesmo machucada, acabou conseguindo concluir a rotina delas no desafio Drag Olympics. E também a Ivy, né, dessa vez foi bem dura, dizendo pra Silk que ela, mesmo machucada, consegue fazer coisas que a Silk não faz. E nessa hora a gente viu a Silk nem reagir às críticas da Ivy, ficando calada. E eu fiquei muito surpreso, porque a gente sabe que a Silk é muito barulhenta, adora bater de frente, adora passar, né, de superior. E dessa vez ela meio que ficou fingindo que lavava as mãos, que pra ela não tinha mais o que resolver com a Ivy, mas deu pra entender que pelo menos nesse sentido a Ivy acabou sendo a dona da razão, né, e superando aí a Silk em suas críticas. Eu achei, assim, muito, muito emblemático esse momento em que a Silk acaba ficando calada e não consegue rebater as críticas da Ivy. A Ivy, ela conseguiu meio que acertar, assim, o ponto fraco da Silk, quando ela começa a jogar, as verdades mascaradas da Silk na cara dela, porque desde o começo da temporada a Silk vem falando que a Ivy é inferior por causa desse estilo que ela tem. E a Silk também tá meio que uma plastique falando, tipo, eu sou bonita, você nunca vai ser bonita e nem glamurosa como eu sou. E o ponto alto mesmo do Untucked foi essas brigas. Tanto que quando começou, acho que até no primeiro bloco, acho que nos 5, 7 minutos, que já passa a RuPaul falando pras drags irem pros bastidores, eu sabia que ia dar alguma treta. A gente sabe quando tem treta nesse novo estilo, porque elas já vão direto, assim, bem no começo do episódio, já pros bastidores. E eu gostei também da Ivy ter falado essas verdades de jogada, mas só que depois eu meio que fiquei... Eu não sei como que eu posso definir como que eu fiquei, porque ela acabou também discutindo com a Vendi. E eu fiquei meio que dividido, porque a Vendi, ela sai gritando, ela briga, mas só que ela briga em grita mais alto. Eu não gostei disso. E o da Ivy, acho que foi meio que desnecessário ela ter voltado, assim, um pouco daquela briga que teve inicialmente com a Vendi, pra meio que tirar a satisfação dela, tipo, por que você falou meu nome quando a RuPaul perguntou aquilo? Como a gente já assiste já há algum tempo, a gente não sabe se a produção meio que deu alguma dica pra falar, tipo, agora vocês lavam a roupa suja, joga as coisas que elas falaram antes nesse assunto que tá tendo aí. Então eu não sei, mas nessa briga eu também concordo mais com a Ivy do que com a Vendi. Então eu não sei assim definir. Só que eu achei meio desnecessário todo aquele auê. O que eu acho é que nessa altura da competição, né, já estamos na metade aí da temporada, as drags estão com os nervos à flor da pele. Então qualquer motivo pra atrito, elas agarram com unhas e dentes pra poder extravasar suas frustrações com o jogo, seus estresses, o cansaço. Então meio que elas escolhem uma drag como alvo, mais pra poder despejar essa raiva que elas não podem, por exemplo, despejar na RuPaul, né, ou na Michelle Visage, mas acabam descontando uma nas outras. Tanto que depois que a temporada acaba, várias drags que vivem brigando se mostram amigas, estão o tempo todo aí saindo juntas, fazendo trabalho juntas. Mas eu acho que a frustração, tanto de Ivy, quanto de Vanessa Vendi, Silk, Rajá, tem muito a ver aí com a situação delas no jogo. Delas se sentirem muito pressionadas, exaustas, e aí elas acabam batendo boca uma com a outra pra tentar aliviar um pouco esse peso que é a competição.
Eu acabo que nem tomo muito partido assim não, a não ser no caso da Silk, que é claro que ela sempre se acha superior a qualquer outra drag e tentou o tempo todo diminuir a Eve. E a Eve dessa vez conseguiu pelo menos mandar as verdades que a Silk tava precisando ouvir. Mas no geral não tomo partido porque deve ser muito difícil você estar numa competição, não ter um amigo íntimo para poder confidenciar, desabafar. E aí você também deve ver na corda bamba, não sabendo se essa semana vai ser a que você vai sair ou que você vai permanecer e vencer. Então eu acho muito tenso, mas eu gostei, porque esse Untucked do jeito que foi feito lembrou muito os primeiros Untucked que vivia cheio de barraco. E nesse episódio a gente piscava e tinha um barraco novo rolando. Então eu gostei bastante. E espero que, pelo menos aqui fora, as drags estejam bem entre si. Porque também não compensa, né? Levar esses barracos pra vida. Mas eu acho que pro programa e pro entretenimento que Drag Race nos apresenta, é sempre bacana e divertido ver as drags aí batendo boca e se engolindo. Eu acho que essa questão assim mesmo de bater boca, de ter briga e desavenças é mais no programa. Porque acho que depois quando elas saem, elas sabem meio que separar assim, o que aconteceu lá e o que elas podem levar de interessante ou se desculpar depois. Igual você mencionou, tem várias drags que brigaram no programa, mas depois que saíram que tá tudo bem hoje em dia. Eu espero que, assim, depois que tenha acabado, né, que elas já gravaram a maioria dos episódios, só falta a reunião, elas estejam bem. Se tiver uma reunião igual teve na 10ª temporada, que é a reunião antes e a coroação depois, né, no episódio, elas possam se abrir mais com a psicóloga RuPaul, né, que a RuPaul serve de psicóloga nesse episódio. E também espero que a RuPaul também não dê nenhuma gafe, igual ela deu também com a The Vixen. Então agora a gente já vai encaminhar para a segunda metade da temporada, se ela tiver 14 episódios, como tem sido nas últimas temporadas. E aí vamos ver, né, como vai ser esse Snatch Game e torcer para mais uma vez a gente ter um episódio divertido de assistir e que tem um Untucked cheio de polêmicas, que a gente tá aqui para isso também. Por hoje é só, muito obrigado por nos ouvirem. Não se esqueçam de se inscreverem em nosso canal e curtir nossas redes sociais, Draglicious e Fusco News. Links na descrição. Aqui é o Rod. E aqui é o Saulete. Até o próximo Batendo Cabelo com Rod Saulete.